Sejam bem-vindos ao canal Prof. Danemate. Se você ainda não está inscrito, não perca essa oportunidade e inscreva-se no canal Prof. Danemate. Vamos começar uma aula de figuras planas. Num quadrado de 10 centímetros está circunscrita uma circunferência. Determine o raio, o comprimento e a área da circunferência. Esse é um exercício padrão, um exercício simples, que é para começarmos a nos habituar com essas ideias de circunscrita, de inscrita. Circunscrita é a circunferência que toca os vértices do polígono. Então, a circunscrita é a circunferência que fica por fora, certo? Vamos então começar o raciocínio. O primeiro passo é marcar as diagonais do quadrado que coincidem com o diâmetro da circunferência. Eu vou extrair da figura um triângulo retângulo. Esse triângulo é o triângulo ABD. Ele possui lados 10, conforme está escrito no texto, e eu já sei que o diâmetro é a própria hipotenusa e valerá 10 raiz de 2. Professor, como é que você sabe que o diâmetro é 10 raiz de 2? Todas as vezes que eu tiver um triângulo retângulo isósceles, ou seja, com dois lados iguais, a hipotenusa será o lado raiz de 2. Ou então, se você desejar, aplique o Teorema de Pitágoras e descubra este fato. Tudo bem? Então, o que eu sei agora é que o diâmetro é 10 raiz de 2. O raio é metade. Então, o raio é 5 raiz de 2. Ele quer que nós calculemos o comprimento. É 2πr. Substituindo 2πr, encontraremos que o comprimento é 10 raiz de 2 π centímetros. Ele também quer a área. A área é πr quadrado. Substituindo o raio, teremos π vezes 5 raiz de 2 ao quadrado, 50 π centímetros quadrados. Então, primeiro exercício concluído. Vamos para o segundo. O lado de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência mede 2 raiz de 6 centímetros. Determine a medida da altura do triângulo, do raio da circunferência, da área do triângulo e da área da circunferência. Vamos começar então. Primeiro passo, vamos desenhar um triângulo dentro do triângulo equilátero formado pelo centro da figura. Observe que eu marquei o apótema, chamei o apótema de x, e nós sabemos que se o apótema vale x, então a distância do centro até o vértice oposto vai ser o dobro do apótema. Então, observe que essa distância aqui é 2x. Como essa distância é o raio, então o raio aqui também será 2x. Formamos um triângulo retângulo e eu extraio esse triângulo para podermos usar o Teorema de Pitágoras. Usando Pitágoras, temos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é 2x, o cateto vale x, o outro cateto vale raiz de 6. Então, calculando, encontraremos 4x² igual a x² mais 6. Passa o x² para o lado esquerdo, 3x² igual a 6. Divide tudo por 3, então x² igual a 2, tira a raiz, x igual a raiz de 2 centímetros. Então, já sabemos que o apótema vale raiz de 2 centímetros e, automaticamente, o raio da circunferência, como é o dobro do apótema, será 2 raiz de 2 centímetros. Feito isso, eu sei que a área é πr quadrado, a área do círculo, então a área vai ser π vezes 2 raiz de 2 ao quadrado, encontraremos que a área do círculo é 8π centímetros quadrados. A altura desse triângulo equilátero será igual a 3x. 3x, então, será 3 raiz de 2 centímetros. Eu não vou escrever essa parte, você pode aí colocar nas suas anotações. Vamos ver o que falta. Falta calcular também a área do triângulo equilátero. A área do triângulo azul, que é esse triângulo aqui pequenininho, é base vezes altura sobre 2. Então, vai ser base raiz de 6, altura raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Então, sabemos que essa área será raiz de 12 sobre 2. Eu multipliquei raiz de 6 por raiz de 2. Simplificando, eu encontro que a área do triângulo azul é raiz de 3. Se você observar, existem para cada lado do triângulo preto, existirão 2 triângulos azuis. Então, eu posso afirmar que a área do triângulo preto será igual a 6 áreas azuis, certo? Como eu sei que uma área azul é raiz de 3, 6 áreas azuis serão 6 raiz de 3 centímetros quadrados.
Exercício 2 concluído. Vamos para o próximo. Um círculo de 5 centímetros de raio está inscrito em um hexágono regular. Determine o perímetro e a área do hexágono. Primeiro passo, desenhar o triângulo que forma o centro da figura, o apótema, certo? O apótema aqui é 5. Eu sei que essa distância aqui é o dobro dessa de baixo, porque, observe, se aqui é o apótema, esse ponto é o ponto médio do lado. Então, eu estou dizendo que o lado mede 2x, então a metade é x. Como no hexágono regular o lado é igual ao raio da circunferência que passa por fora, que é a circunferência circunscrita, eu marco aqui, então, esse triângulo. Esse triângulo é muito importante para o nosso cálculo. Eu extraio o triângulo e uso Pitágoras. Então, usando Pitágoras, eu encontrarei que o x será 5 raiz de 3 sobre 3. Bom, agora que eu sei que o x vale isso, eu vou calcular a área do triângulo azul. A área é base vezes altura sobre 2. Então, a área será 26 raiz de 3 sobre 6. Perfeito? Essa é a área do triângulo azul. Se você observar, existirão exatamente 2 triângulos azuis para cada lado desse hexágono. Como o hexágono tem 6 lados, eu terei 12 triângulos azuis. Então, o perímetro, né, vai levar em consideração que eu tenho também esses lados aqui, onde cada lado é o dobro de x. Então, observe, eu tenho 12x, porque se cada lado tem 2x, então eu tenho como perímetro exatamente 12x. Como x vale 5 raiz de 3 sobre 3, então 12 vezes 5 dá 60, então eu já sei que o nosso perímetro do hexágono será 20 raiz de 3 centímetros. Falta a área. A área também é formada por 12 triângulos desse azuis. Então, vão ser 12 vezes raiz de 5, 25 raiz de 3 sobre 6, e encontro que a área, então, será 50 raiz de 3 centímetros quadrados. Observe que eu simplifiquei o 12 com o 6, deu 2, 2 vezes 25, 50. Perfeito? Exercício número 3, concluído. Vamos para o próximo. O apótema do quadrado inscrito numa circunferência é igual a 2 centímetros. Determine a área do hexágono regular inscrito nessa mesma circunferência. Eu desenhei separado, desenhei um quadrado inscrito e um hexágono inscrito, considerando que as duas circunferências têm o mesmo tamanho, ou seja, têm o mesmo raio. Então, primeiro passo, marco o raio. Toda vez que eu trabalho com uma circunferência, eu tenho que marcar o raio. Próximo passo, ele disse que o apótema vale 2, certo? O apótema do quadrado. Então, eu marquei o apótema sendo 2. Sabemos, então, que a metade do lado desse quadrado também será 2. Agora, eu vou calcular usando Pitágoras, ou usando o fato do triângulo ser isósceles e retângulo, eu vou usar o fato de que esta hipotenusa aqui é 2 raiz de 2, certo? Usando Pitágoras fica fácil. Ou então você pode usar o fato de que você usa L raiz de 2 para calcular. Você vai escolher a maneira que você vai encontrar esse 2 raiz de 2. Mas é importante que você faça o cálculo, tá? Se você não entendeu, calcule usando Pitágoras. Chame esse vermelho de x, usa Pitágoras e você vai descobrir que vai dar 2 raiz de 2. Eu vou transportar o raio, então, para o hexágono. Então, eu formo um triângulo equilátero. Esse triângulo equilátero que está em vermelho. Usando a fórmula para a área do triângulo equilátero, é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Faço os cálculos e encontro que a área do triângulo vermelho é 2 raiz de 3. Percebemos que existem 6 triângulos iguais a esse, formando o hexágono. Eu posso fazer aqui, ó, o desenho de 6 triângulos. Então, basta multiplicar essa área por 6 para encontrar a área do hexágono. A área do hexágono será 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Exercício 4 resolvido. Vamos para o próximo. Na figura abaixo, o raio R da circunferência mede 8 centímetros. Se os arcos AB, BC e BD representam semicircunferências, então qual a área em negrito? Primeiro passo, calcular a área do círculo grande, πr². Ele disse que o raio vale 8, então esta área vai ser 64π. Perfeito? Próximo passo, calcular 3/4 da área. Observe que sombreado só aparece em 3/4. Então, eu vou calcular 3/4 da área do círculo. Divido 64 por 4, dá 16, multiplico por 3, 48. Agora, eu vou calcular esses semicírculos. Observe que o semicírculo,
o raio dele vai ser 4, porque o diâmetro é 8, então o raio é 4. A área do semicírculo é metade da área do círculo, πr² sobre 2. Então, encontramos que cada semicírculo tem 8π, certo? Centímetros quadrados, como está escrito aqui no enunciado. A área sombreada vai ser a área do 3/4 de círculo, subtraído de 3 semicírculos. 3 vezes 8, 24. Então, fica 48π menos 24π. A área sombreada, então, será 24π centímetros quadrados. Exercício 5 concluído. Vamos para o sexto. Calcule a área da região destacada na figura. Primeiro passo, calcular o triângulo equilátero. L² raiz de 3 sobre 4. O triângulo será 16 raiz de 3 sobre 4. O triângulo será 4 raiz de 3. Próximo passo é observar que se cada setor desse tem ângulo de 60 graus, 3 setores terão 180 graus, que é um semicírculo. Calculando o semicírculo de raio 2, πr² sobre 2, encontraremos que a área do semicírculo será 2π. Por fim, a área do triângulo será 4 raiz de 3, subtrai 2π, a área sombreada, que é essa parte aqui, é a diferença entre a área do triângulo todo e os 3 semicírculos, e os 3 setores, que dá um semicírculo. Então, a área sombreada será 4 raiz de 3 menos 2π centímetros quadrados. Exercício 6 concluído. Vamos para o próximo. Calcule a área da região destacada. Observe que a área da região destacada é a área do hexágono menos o círculo. Um hexágono de lados 10 e um círculo de raio 6. Hexágono 3L² raiz de 3 sobre 2. Calculando, o hexágono será 150 raiz de 3. Já o círculo πr², 36π. Subtrai, área sombreada é 150 raiz de 3 menos 36π centímetros quadrados. Perfeito? Exercício 7 concluído. Vamos para o oitavo. Calcule a área da região destacada na figura. Observe que a área da região destacada é a diferença da área de um círculo e de um hexágono regular inscrito. Então, eu vou marcar seus vértices e seu centro, vou formar o apótema, que tem 3, ele disse isso no texto, apesar de eu não ter escrito, ele disse que o apótema da figura era 3, perfeito? Forma um triângulo, esse triângulo OME é um triângulo que está dentro da figura, certo? Eu sempre vou usar esse raciocínio. Chamo de X o EM, que é metade do lado, então esse EO é 2x, porque o EO é o raio da circunferência circunscrita que coincide com o mesmo tamanho do lado do hexágono. Usando Pitágoras, eu vou ter que o x é raiz de 3. Olha, se o x é raiz de 3, eu tenho que a área, desse pequeno triângulo aqui, que é o triângulo OME, será base vezes altura sobre 2. 3 raiz de 3 sobre 2. Como eu sei que tem 12 triângulos iguais a esse azul para formar o hexágono, então eu multiplico aquela área por 12 e encontro que a área do hexágono é 18 raiz de 3. Para encerrar o exercício, eu calculo a área do círculo, certo? A área do círculo é πr², e subtraio do hexágono. Então, eu tenho 12π menos 18 raiz de 3 centímetros quadrados, sendo a área laranja, que era o objetivo deste exercício. Combinado? Exercício 8 concluído. Vamos para o 9º exercício. Determine o lado de cada quadrado na figura abaixo e a área da região sombreada. Observe o vértice do quadrado, é o ponto médio. Eu não vou calcular os lados desses quadrados. Eu vou calcular direto essa área da região sombreada. Observe que eu vou separar o meu desenho em triângulos idênticos. São triângulos retângulos idênticos. 1, 2, 3, 4. Aqui tem 4 triângulos idênticos. Então, a parte de cima também terá 4. Então, esse quadrado onde eu estou circulando aqui tem exatamente 8 triângulos. Como são 4 quadrados iguais, eu tenho 32 triângulos. Então, essa área que está em laranja, ela tem 4 triângulos em 32, certo? Então, essa área é 1/8 da área do quadrado grande. Como a área do quadrado grande é base vezes altura, vai dar 1, então eu tenho que 1/8 de 1 é 0,125 metros quadrados. Então eu calculei de maneira simples a área laranja sombreada.
Vamos para o exercício 10. Calcule a área de um triângulo inscrito numa circunferência cujo apótema vale 2. Bom, desenhamos, o apótema vale 2, desenho esse triângulo vermelho, extraio o triângulo vermelho da figura, marco que o OC vale 4, porque o OC é a distância de O até A também, é o dobro do apótema, uso Pitágoras e descubro que o X vale 2 raiz de 3. Uso a área do triângulo ABC, que é base vezes altura sobre 2, e descubro que o triângulo amarelo são 6 triângulos vermelhos. Então, eu vou descobrir que o triângulo amarelo será 6 vezes 2 raiz de 3, que dará 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Perfeito? Então, exercício 10 concluído. Refaça com calma, certo? E vamos para o próximo. Exercício número 11. Calcule a área de cor laranja na figura abaixo, sabendo que o raio do círculo mede 2. Então, aí está. Eu tenho um semicírculo, ele disse que o raio vale 2. Eu vou construir, então, um círculo, certo? E depois eu calculo a metade. Então, seria círculo menos o quadrado. Usei aquele fato da diagonal do quadrado CL raiz de 2, certo? Então, observe que se aqui vale 2 e aqui também vale 2, então eu tenho um triângulo isósceles, então a hipotenusa dele, 2 raiz de 2, já fizemos isso anteriormente, use Pitágoras para provar que eu estou falando a verdade. Bom, então, eu tenho que calcular o círculo menos o quadrado e dividir por 2. O círculo é πr quadrado, o quadrado é lado ao quadrado. Subtraindo um do outro, encontrarei 2π menos 4 centímetros quadrados. E o nosso último exercício, eu peço para você comparar as áreas de um hexágono regular e um triângulo inscritos na mesma circunferência. Desenho primeiro o hexágono, certo? E depois desenho o triângulo equilátero. Eu vou dividir essa figura em pedaços. Observe que dentro do triângulo equilátero eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. E dentro do hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 triângulos idênticos. Isso significa que o triângulo equilátero inscrito na circunferência, que também possui um hexágono regular inscrito, ele tem área igual à metade do hexágono. Então, o hexágono tem área igual ao dobro do triângulo. Esta era a relação que eu queria que você descobrisse. Perfeito? Espero que você tenha aprendido. Obrigado pela sua atenção. Se inscreva no nosso canal